Nós vamos falar hoje também do primeiro Fórum Regional do Idoso, que acontecerá aqui em Ribeirão Preto, né? E para isso estamos recebendo na nossa bancada a Fabiana Fernandes, coordenadora geral do Núcleo do Idoso, e também a Nelma Zanata. Sejam bem-vindas, prazer tê-la conosco. Bom Obrigada, dia, bom dia. obrigada. Fala um pouquinho para a gente do Fórum. O fórum ele acontecerá na próxima quinta-feira, né, lá na Barão de Mauá, no anfiteatro. E nós vamos tratar de um tema muito importante, porque cuidando de quem cuida. Nós queremos trabalhar não só a causa do idoso, mas também trabalhar a questão da pessoa que cuida do idoso. Não só o profissional, como também aquela pessoa que está em casa, aquele que tem um idoso em casa e que muitas das vezes ele não tem preparo, ele não tem estrutura nenhuma para estar cuidando dessa pessoa. Então nós queremos falar com essa pessoa, com aquele que cuida de um idoso, trazendo para ele uma palavra de ânimo, uma instrução, um incentivo. Então o fórum ele está aberto para todas as pessoas. Seja um profissional atuante na área da saúde, da assistência social, de qualquer segmento com o idoso, ou seja, aquele familiar que cuida de um idoso. Esse é o propósito do fórum. Bom dia, obrigada pela oportunidade. E nós gostaríamos de, juntamente com o Fórum, divulgar o nosso trabalho lá no Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa da Alta Mogiana, o NIAM. O núcleo foi criado em parceria, foi uma idealização do Lar Padre Euclides em comemoração aos 100 anos, centenário do Lar Padre Euclides. E o NIAM foi criado para atender a população idosa de Ribeirão Preto e da região metropolitana. Ele tem 3 eixos: o eixo de divulgação nas mídias do nosso trabalho, o eixo preventivo, que são oficinas itinerantes levadas para a população idosa, ou seja, onde tiver população, grupo de idosos em Ribeirão Preto, o NIAM leva as oficinas com monitores, com todo o material, e oferta oficinas de dança, recreação musical, inclusão digital, educação física e que mais, Fabiana? Literatura e atualidades. Se houver alguma denúncia, a gente pode entrar em contato com vocês e vocês entram em contato com a delegacia do idoso. Esse é o terceiro eixo, exatamente. E esse é o terceiro eixo. O terceiro eixo é que nós temos dentro do Lar Padre Euclides uma sala de atendimento especializado com uma equipe multiprofissional, com assistente social, que é essa que você fala, nutricionista, psicóloga, advogado e terapeuta. Então, qualquer denúncia de idoso que sofreu algum tipo de violação dos seus direitos ou violência, procure o NIAM dentro do Lar Padre Euclides ou pelo telefone 3961-3300. A denúncia é mantida no mais absoluto sigilo e essa equipe multiprofissional ela atua com relação a essa denúncia e articula com os órgãos competentes, dependendo do assunto da denúncia. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né, em relação à violação e violência contra o idoso, a pessoa idosa. E quando a gente envolve nessas questões sociais com o idoso, geralmente entra a família também, né? E aí Sim. A necessidade de realmente ter um advogado, alguém que conheça de direitos, porque, infelizmente, na semana passada nós até encontramos uma senhora na rodoviária, aqui no terminal rodoviário. Ficamos sabendo, o Nia ficou sabendo, mas depois que aconteceu? E a família não queria, ela falou assim, minha família Sim. não quer mais que eu fique junto dela. E ela estava com malas ali no terminal rodoviário. Nós entramos em contato com a família, descobrimos que tinha um filho em São Paulo que recebia a pensão e a mãe estava aqui praticamente jogada às traças. E ela falava assim, olha, eu acho que eu vou dormir era ali debaixo da marquisa do Mercadão. E a gente sabe o quanto é perigoso dormir ali, por ser assaltada e até mesmo morta. Sim, a maioria das violências contra o idoso, a pessoa idosa, elas acontecem no âmbito familiar. Exato. E é por isso que tem essa equipe multiprofissional. Por isso que tem essa equipe com psicóloga, com assistente social, com assessoria jurídica, com nutricionista, com terapeuta, porque não tem como atender a pessoa idosa que sofreu algum tipo de violência e dissociá-la da família. Então, como a violência acontece dentro dos lares, então o NIAM trabalha idoso e família.
E é bom ressaltar também, né, Nelma, que a gente não atende só o idoso vítima de violência. Sim. Nós atendemos também todo caso que envolve o idoso. Basta ele ter acima de 60 anos, ele pode ser atendido com a gente. Por exemplo, nós temos casos de idosas com depressão, sendo trabalhadas lá com a nossa psicóloga. Temos casos de acumulador, casos de pessoas com potencial suicida. Então, todo conflito familiar, nem sempre está envolvendo uma violência, mas há um conflito familiar. Então, todas essas hipóteses a gente trabalha, a pessoa idosa e a sua família. Perfeito. Muito bem. Opa, beleza. Meninas, é o seguinte, 2019 batendo as portas, ainda a gente acompanha essa covardia que é a violência ao idoso. Sim. Geralmente, as denúncias são contidas quando está no âmbito familiar. Vocês, no caso vocês, incluindo a Delegacia do Idoso, acham bem-vindas as denúncias de terceiros? Sim, sim. A gente só vai. Porque ainda, infelizmente, toda a violência contra a pessoa idosa ela é muito velada. E isso a gente vê de uma maneira muito negativa, porque enquanto houver essa coisa velada da denúncia contra o idoso, nós nunca saberemos onde estão acontecendo as violências contra o idoso. Eu digo violências porque não tem só a violência doméstica, tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência financeira, a autoviolência quando o idoso pratica violência contra ele mesmo. Então, enquanto houver essa questão do medo e de não denunciar, os órgãos, inclusive o NIAN, nós nunca saberemos onde estão esses idosos que sofrem violências dentro do nosso município. Então, é muito importante, sim, como eu disse no início, nós dissemos no início, a denúncia ela é mantida no mais absoluto sigilo. A gente atua de acordo com que nem a família nem o idoso fiquem sabendo de onde partiu a denúncia. Então, a gente tem todo esse cuidado dentro do NIAN de ir até a denúncia sem que eles saibam quem é que fez a denúncia. A gente tem todo esse trabalho, todo esse cuidado de manter o sigilo da denúncia. Perfeito. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Mais alguma informação que vocês gostariam de A gente deixar? podia dar o telefone, né, para contato, 3961-3300. Tanto para alguém que queira tirar alguma dúvida sobre o fórum, como também se precisar encaminhar algum idoso para atendimento, é nesse telefone, 3961-3300. Eu acho muito bacana essa questão de trabalhar a família, porque trabalhar com idoso não é fácil. Tem que ter uma habilidade específica, né? Sim. Tem que ter atenção redobrada, tem que ter amor. O segredo é esse, tem que ter amor. Verdade. E a gente nunca pode esquecer, a gente deixa sempre essa mensagem, né, Fabiana? A gente nunca pode esquecer que, se Deus quiser, um dia nós seremos idosos. Não, estamos caminhando para isso. Caminhando Eu gosto pra sempre isso. de falar que essa causa, ela não é uma causa do idoso, ela é minha, ela é sua, porque nós já fomos criança e também seremos idosos, né? As duas únicas certezas que nós temos na vida, que ou nós vamos morrer a qualquer momento, ou nós seremos idosos. Então essa causa não é do idoso, ela é minha, ela é sua. E falar de dignidade, né? Nada melhor do que viver com dignidade. Muitas vezes não é possível ter essa atenção em casa. A gente sabe que hoje é um corre-corre, todo mundo trabalhando, questão de espaço. É bacana também a gente falar dessa questão de acessibilidade para o idoso, né? Cuidado, tirar tapetes da casa. Sim. Tem muitos idosos que gostam de morar sozinhos, também precisa de ter esse preparo, né? A família precisa estar atenta a essa questão de, principalmente tapetes. Eu acho que é uma das coisas mais perigosas, né? Sim. Dentro de uma residência. Sim. Que mora só idosos. Sim, a pessoa idosa ela requer vários cuidados. E ela, por conta da idade, ela tem uma questão de dificuldade, de mobilidade, de locomoção. Então, quanto mais você deixar o ambiente e o espaço livre para a locomoção do idoso, há que evitar queda, porque um dos maiores problemas com o idoso quando ele cai é que ele tem difícil recuperação. Exato. E a primeira coisa é o fêmur. A gente vê isso muito, é uma incidência muito grande. O idoso cai, se ele tem uma queda, para recuperação é muito lenta por conta de toda
a questão da idade. Então, a gente orienta sim. No núcleo também, no NIAN, a gente faz essa orientação, porque nós temos terapeuta, nós temos a psicóloga, nós temos a também nutricionista para tratar da alimentação. Sim, da alimentação do idoso. Então, que sempre deixa o espaço livre para o idoso, para que ele consiga circular livremente e tenha uma fácil mobilidade. E Isso a é muito questão de importante. asilos hoje em Ribeirão Preto? Existe vagas para toda a demanda? Infelizmente não. Infelizmente não, porque a população idosa, ela está crescendo. Tanto é que a gente tem aquela velha e conhecida pirâmide, né? Aham. A pirâmide está invertida. A população idosa tem crescido e as políticas públicas, infelizmente, não dão conta de acompanhar esse crescimento populacional. Então, nós temos muitos idosos e poucos locais em Ribeirão, tanto particulares quanto públicos, que ofertam vagas para acolhimento institucional do idoso. Infelizmente, não há. E os poucos que têm, a gente é sabido do fechamento do Lar Vicentino em Ribeirão Preto. Então, assim, nós que trabalhamos na área, a gente acha lamentável a questão da população, da pessoa física, jurídica, não ter conseguido não deixar que o Lar Vicentino feche. Eu acredito que Então, isso é uma infelizmente, política pública de todos nós, mas que ainda não chegou a essa responsabilidade, né? Não, Esses infelizmente lares, não. eles sobrevivem através de doações. De doações, de subvenção municipal, estadual e federal, da boa vontade da boa população. vontade da população. Mas eu acredito que com esse envelhecimento da população brasileira é necessário sim políticas públicas voltadas sim. para esse inclusive tema. de acolhimento, porque nós temos em Ribeirão Preto uma par com a quantidade, são só 6 instituições públicas que acolhem idosos. Então é muito pouco. Então, assim, a gente faz até um apelo para as políticas públicas, para os nossos governantes em relação a isso. Que voltem esse olhar com mais cuidado, que parem o olhar para a causa do idoso. Eu ainda vou além. Eu penso que não só políticas públicas, mas a gente também precisa parar de esperar tudo do governo e ter a consciência de que a sociedade ela é responsável. Né? Se o governo também trabalha uma melhoria nos empreendedores, nas empresas, e essas empresas se conscientizam de que essa causa é de todos nós, né? Cabe a gente também, como sociedade, como pessoa, como cidadão, como empresário, a comprar essa causa. Eu vejo que ainda não existe essa sensibilização nas pessoas. Então, nós precisamos parar de esperar as coisas do governo e saber que a responsabilidade é nossa, não é só do governo. Né? As pessoas precisam investir nessas causas. Eu vejo que há uma preocupação muito grande e a sensibilização já alcançou a criança e o adolescente, não fazendo distinção. Os dois são importantes, mas a causa do idoso ainda está muito longe. As pessoas ainda estão... Não se preocupem, esquecem que vão chegar nessa fase e tanto eu quanto você podemos precisar de uma instituição de acolhimento e não ter vaga no futuro. E aí, como é que fica? Era justamente sobre isso que eu gostaria de falar. O idoso que não está satisfeito, mesmo sendo da família, não vou nem elencar as causas, mas tipo violência, a pessoa ser ignorada, enfim, coisas assim que pode procurar vocês para fazer uma internação ou fazer até uma lista de espera. Olha, na verdade, o NIAN, o nosso núcleo, a nossa atribuição não é buscar o acolhimento do idoso, mas a gente né? trabalha com o idoso mas pra a não gente chegar, articula. né, Fabiana? E primeiro de tudo, a gente tem o nosso trabalho trabalha. preventivo, que são as oficinas, como a Nelma falou, as aulas de dança, de educação física, O para atendimento. trabalhar essa autoestima do idoso, para que ele tenha um envelhecimento ativo. A gente trabalha essa questão preventiva. Mas, se caso o idoso está passando por uma situação que ele precisa de um acolhimento, a gente pode articular frente às entidades. Mas nós temos um órgão público, que é o núcleo Especializado de atendimento ao da idoso, prefeitura, que eles que tem essa atribuição de localizar uma vaga para aquele idoso, de ver qual a entidade que pode acolher aquele idoso, porque cada um tem um perfil e nem todas as entidades acolhem todos os tipos de idosos, né? Depende da situação em que ele se encontra para a entidade poder acolhê-lo. Então, assim, a gente pode articular, sim, a gente articula, sim, mas não é uma atribuição principal nossa. Tá? Certo. E tem possibilidade ou planos, projetos para se criar novas unidades de acolhimento ao idoso?
Eu desconheço. Nós desconhecemos. Infelizmente, Com relação no ao município, acolhimento especificamente. nós desconhecemos. Certo. Infelizmente. É isso que precisa ser discutido. Afinal de contas, estamos renovando aí, acabamos de renovar a nossa Câmara, tanto federal, os deputados estaduais. Eu acho que precisa sim discutir esse assunto. Sim. É política pública. Sim. Muito obrigado pela presença de vocês. Portanto, no próximo dia 22 de novembro, às 8h30, começa o primeiro Fórum Regional do Idoso, cuidando de quem cuida. E será ali na rua Ramos de Azevedo, 423, no Jardim Paulista, no anfiteatro do Centro Universitário Barão de Mauá.